Capítulo 205 Mestre de inscrição. Irmão Nili, vou testar o poder dessa espada. Lucian saiu excitado. Ele não pensou muito sobre isso, já que ele não viu outro aprendiz de inscrição esculpindo um item antes, por isso não sabe se a velocidade de Nili é rápida ou lenta. Claro. Nili passou a espada flamejante esculpida até Lucian. Lucian segurou a espada flamejante e balançou. Uma onda furiosa de energia de fogo saiu dela. Com um estrondo, ela fez inúmeras rachaduras horripilantes no chão. O aterrorizante poder deu a Lucian um susto ao ponto que seu corpo tremia quando ele disse com a voz trêmula: "Isso, o poder disso, é muito mais forte do que uma espada flamejante com um padrão de inscrição primário esculpido nela. Essa força poderosa, como pode ser um padrão de inscrição primário?" Felizmente Lucian balançou-a sem ninguém por perto, caso contrário, ele teria facilmente matado alguém. Vendo o poder da espada flamejante, o patriarca da família Selo de Jade, Lucian também ficou totalmente chocado. Com esse poder, como é que pode ser um padrão de inscrição primário? Este poder é, pelo menos, um padrão de inscrição sênior. Um mestre de inscrição de 13 a 14 anos. Lucian sentiu que seu cérebro não fosse suficiente para processar tudo o que aconteceu, ao cross, WTF. Nego se chama de burro. Há apenas um mestre de inscrição no reino do submundo e ele tem uma posição majestosa, uma existência superior absoluta. Mesmo as poucas forças mais poderosas têm que ser respeitosos na frente desse mestre de inscrição. Armas e armaduras feitas por um mestre de inscrição é inestimável. Somente especialistas no auge de seu nível estão aptos a utilizá-las. A influência do mestre de inscrição também é muito grande, simplesmente para o ponto de que ele poderia obter um pântano de pessoas com apenas uma chamada. Além disso, Nili já ter alcançado o padrão de mestre de inscrição em uma idade tão jovem. Se Lucian fosse dar-lhe um empurrão, a influência de Nili seria simplesmente incomparável. Isso é simplesmente a maior fortuna da raça humana. O outro mestre de inscrição pertence à raça dos elfos negros. Lucian sentiu que, a partir deste momento, a família Selo de Jade provavelmente terá que contar com este jovem. Se ele estabelecer uma boa conexão com este jovem, ele seria capaz de trazer benefícios infinitos à família Selo de Jade. Como controlar Nili? Lucian não se atreve a pensar nisso. Sem mencionar que mestres de inscrição são inteligentes, se ele tentar controlar Nili, um dia ele poderia se revoltar, e muito provavelmente empurrar a família Selo de Jade para um abismo perigoso. Além disso, uma vez que ele seja um mestre de inscrição jovem e tão poderoso, como pode o seu professor e família serem simples? Irmãozinho Nili, você já atingiu o nível de mestre de inscrição, no mínimo. Tais habilidades requintadas, eu me pergunto, onde você as aprendeu? Lucian disse profundamente comovido. A capacidade de Nili já ultrapassou sua imaginação. Mestre de inscrição. Lucian ainda não conseguiu reagir. De repente, depois de pensar em alguma coisa, ele abriu os dois olhos arregalados. O quê? Mestre de inscrição. Pai, você está dizendo que o irmãozinho Nili é um mestre? Lucian assentiu em resposta. Lucian virou a cabeça para Nili, incrédulo. Isso é simplesmente muito chocante, um mestre de inscrição de 13 a 14 anos de idade. Deus do céu!
Ouvindo as palavras de Luciel, Nili sentiu que os resultados não foram inesperados, e apenas calmamente olhou para Luciel. Se Luciel é uma pessoa inteligente, ele deve saber o que ele quer dizer. Vendo o olhar profundo de Nili, naquele instante, Luciel esqueceu totalmente a idade de Nili. Neste momento, ele provavelmente não poderá tratá-lo como um garoto comum. Luciel não pode imaginar quem exatamente conseguiu cultivar um monstro como Nili. Ele ponderou por um momento e disse: irmão pequeno, desde que você esteja disposto a exibir suas habilidades chocantes, você provavelmente tem algumas intenções. Nenhum dano causará dizendo e me deixando ouvi-las. Nili veio até aqui através de Lugian e exibiu a força de um mestre de inscrição. É impossível para ele não ter qualquer intenção. Ouvi dizer que um mestre de inscrição pode ter influência extremamente altas. Quero trabalhar com a família Celo de Jade. Vou reclamar 70% do lucro, enquanto a família Celo de Jade leva 30%. Além disso, a família Celo de Jade tem que me ajudar a resolver quaisquer problemas, se eu for enfrentar algum. Nili ponderou e sorriu quanto à forma de obter os maiores benefícios. Eu vou ter que pedir ao tio Lu para me mostrar o caminho correto. Ouvindo as palavras de Nili, Luciel ficou num êxtase frenético em seu coração. Mesmo que seja apenas 30%, já tem um significado extraordinário para a família Celo de Jade. Fortuna é apenas secundária, o ponto principal é a influência que Nili trará. Ao usar a influência de Nili, a família Celo de Jade pode recrutar muitos especialistas da raça humana como seus subordinados. Nossa família Celo de Jade tem motivos de expandir o espaço de vida da raça humana nesse reino do submundo. Se o sobrinho for capaz de nos dar uma mãozinha, Luciel será eternamente grato. Se você pode confiar em nós, você pode fazer o seu pedido para nós daremos o nosso melhor para cumpri-lo. Toda a família Celo de Jade também irá apoiá-lo totalmente. Tio Lu pode simplesmente fazer conforme o planejado. Vou dizer-lhe se houver alguma coisa que eu precise de ajuda da família Celo de Jade. Nili disse enquanto levemente sorria. Enquanto ele puder obter a família Celo de Jade para ficar ao seu lado, ele pode até mesmo ser capaz de levá-los a lidar com a Guilda das Trevas. Quanto aos benefícios, isso é secundário. Recebendo a resposta do Nili, Luciel ficou muito animado e discutiu todos os detalhes com Nili. O sobrinho ainda não pode revelar sua identidade no momento, você pode trazer problemas desnecessários. No entanto, pode esculpir algumas armas e armaduras, nós as venderemos. Desta forma, a família Celo de Jade será capaz de aumentar nossos poderes de influência. Naturalmente, nós também faremos o nosso melhor para cumprir o pedido do sobrinho e manter uma estreita vigilância sobre a Guilda das Trevas, disse Luciel. Ajudar Nili a destruir a Guilda das Trevas ainda não é possível no momento. Embora a Guilda das Trevas tenha apenas uma existência espiritual semideus, eles têm profundas ligações com algumas outras forças na cidade da Rocha Negra. Quanto ao porquê de Luciel não estar disposto a expor a identidade de Nili, ele ainda tem certa quantidade de motivos egoístas e atrair problemas é apenas secundário. Afinal, mestres de inscrição são muito raros. Se Nili tiver um parceiro melhor cooperando e deixar a família Celo de Jade, não haveria nada que Luciel poderia fazer. Não poderia ser melhor do que esconder minha identidade. Nili disse com um leve sorriso. Como ele não iria entender o que Luciel pensou?
Ele também estava se preparando para lidar com os assuntos com um perfil baixo. Já que o sobrinho Nili confia em mim, eu vou ajudá-lo a lidar com algumas questões. Lu Xiao disse emocionado. Enquanto Nili esteja disposto a cooperar, a família Celo de Jade será capaz de obter enormes benefícios. Lu Jian, arranje um local para o sobrinho Nili ficar. Sim. Lu Jian acenou com a cabeça quando ele trouxe Nili para arranjar um lugar para ele ficar. Rapidamente, as notícias sobre a família Celo de Jade ter um mestre de inscrição se espalharam por todo o reino do submundo. Todas as pessoas na rua e seus aliados estavam discutindo sobre esse assunto. Não é fácil alcançar o nível de mestre de inscrição. Fora o mestre Yue, não houve ninguém apto a alcançar os padrões de mestre de inscrição. Além disso, mesmo que haja um mestre de inscrição, porque ele ficaria com uma família como a família Celo de Jade? A família Celo de Jade é ranqueada em terceiro na cidade da Rocha Negra. No entanto, se mudar para o ranking das 15 cidades no reino do submundo, quem sabe o quão longe eles realmente chegarão. Mesmo assim, essas notícias ainda atrairão a atenção de muitos. Você já ouviu? A família Celo de Jade está se preparando para colocar alguns itens com padrões de inscrição sênior esculpido neles no mercado. Devido a isso, até mesmo o leilão Celo Divino tomou medidas e organizou um leilão especializado. Especialistas de várias famílias também estão se preparando para fazer uma viagem para o leilão Celo Divina. Que mestre de inscrição que nada, é provavelmente somente uma brincadeira. As habilidades dele podem alcançar os padrões do mestre Yue. As armas e armaduras feitas pelo mestre Yue não são algo que uma pessoa comum possa pedir. No entanto, se um mestre de inscrição realmente aparecer, mesmo se ele for inferior às obras do mestre Yue, a notícia ainda fará outros correrem loucamente para eles. Os peritos de todo o reino foram cheios de expectativa para este que quase alcançou ser um nível mestre. A notícia se espalhou lentamente para fora e formou uma tempestade. O momento em que a casa de leilão Celo Divino começar seu leilão, eles certamente irão atingir o auge. Nili nunca imaginou que um mestre de inscrição seria tão popular no reino do submundo. Além de cooperar com a casa de leilões Celo Divino, Lu Xiao já tinha feito uma viagem para todas as famílias com quem ele pode fazer negociações. Com a capacidade de Lu Xiao, ele certamente obterá a maior quantidade de benefícios. Algumas famílias na cidade da Rocha Negra foram se perguntando sobre as origens de Nili, uma vez que parece como se ele tivesse aparecido do nada sem que ninguém o percebesse. Nesse momento, Nili mantém sua identidade oculta, não se incomodando com o tumulto sendo feito no lado de fora, já que ele se isolou para treinar por alguns dias. Forças sendo enviadas de uma força externa ainda é apenas um método. Aumentar sua própria força é a maneira fundamental de cultivação. Nili calmamente treinou e, gradualmente, sentiu como se algo tivesse mudado dentro de seu reino da alma. Desde que ele compreendeu as leis das trevas e luz, seu reino da alma parece ter gerado duas energias completamente diferentes. Estas duas energias foram constantemente colidindo uma contra a outra, criando uma óbvia fronteira entre as duas. Ele pensava inicialmente que a energia da lei era como um vagalume em frente da energia celestial. No entanto, ele gradualmente percebeu que a energia da lei é mais complicada do que ele imaginava. A lei da escuridão e da luz constantemente se colidiram uma contra a outra, criando uma energia ilimitada dentro de seu reino da alma.
Nili entrou rapidamente em estado de cultivação, tentando acalmar os dois poderes da lei. No entanto, o que o deixou intrigado é que os dois poderes da lei ficaram independentes em seu reino da alma, formando um poder que é difícil de domar e controlar. A pessoa que colocou os poderes da lei neste mundo é definitivamente um especialista supremo. Em certo aspecto, ele deveria ter ultrapassado o Nili do passado. Na verdade, o mundo é muito vasto e nada é muito bizarro. Mesmo depois de experimentar duas vidas, Nili descobriu apenas uma pequena parte deste mundo. Sentindo as duas energias da lei lutando dentro de seu corpo, Nili friamente bufou. Se ele não pode sequer domar esse poder, como ele pode falar sobre o retorno ao auge? Nili operou seu reino alma, contendo as duas energias de lei. A lei da escuridão e luz constantemente colidiram uma contra a outra, fazendo com que o reino da alma de Nili sofresse impactos intensos que lhe causasse dor pungente por todo o corpo, fazendo suor cair como chuva. Quando ele compreendeu a lei da escuridão e da luz, elas eram apenas duas pequenas energias. No entanto, elas eram como sementes que continuaram a crescer dentro do corpo de Nili. Conforme o tempo passava, elas foram ficando mais forte e mais forte, quase num ponto que eram quase incontroláveis. Nili sentiu como se seu corpo estivesse prestes a ser repleto até que explodisse. Ele rapidamente usou a técnica de acupuntura de vedação para selar alguns pontos importantes e, em seguida, usou seu reino da alma para refinar as duas energias de lei pouco a pouco.